Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Ontem não pude vir, mas hoje estou aqui de volta junto com você para seguir o nosso propósito, Orando a Palavra, o canal de oração sobre os princípios, valores e promessas de Deus em sua palavra. Esse é o caminho da nossa oração. Quando nós oramos aplicando o nosso desejo, a nossa vontade, aquilo que nós apresentamos a Deus, baseados naquilo que a palavra tem disponível para nós, nós já nos aproximamos das respostas que Deus tem para as nossas orações. Porque, de fato, a nossa oração precisa ser cheia de fé, mas também cheia de expectativa nas respostas que Deus tem para a nossa oração. Meu nome é Jairo Luciano e eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Quero te convidar, como sempre, a estar comigo até o final desse vídeo, quando teremos o nosso momento de oração, e também te convido agora, nesse momento, para que você tome a sua Bíblia nas mãos e leia comigo a palavra. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, versículo 26. Então, vamos ao que diz a palavra de Deus. Assim está escrito. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam pela terra. Versículo 27. Assim Deus criou o ser humano, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. E Deus os abençoou e disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem-na, tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus criou o homem. Mas eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante. Nessa parte da criação de Deus, nesse último momento da criação, Deus já havia criado todas as outras coisas. De uma forma processual, seguindo uma lógica de criação, Deus criou a luz, Deus criou a terra, Deus criou os animais. E quando tudo estava pronto, quando tudo estava preparado, a terra já estava frutificando, dando o seu fruto, os animais já estavam sobre a terra. Quando tudo estava preparado, Deus criou o homem. Ou seja, quando o homem chegou, tudo já estava pronto. Deus já nos entregou tudo pronto. E você, quando você chegou, tudo já estava pronto. Nós talvez não tivéssemos acesso a tudo por causa de uma série de fatores. Onde você nasceu, quem foram seus pais, quem trouxe você à vida, né? Seus pais, obviamente, mas quem te criou, quem cuidou de você nos primeiros anos da sua vida. Mas uma coisa é fato, tudo já estava pronto. Você chegou numa terra onde tudo estava pronto. Porém, houve um momento, aqui narrado em Gênesis capítulo 3 em diante, onde o homem caiu. E o pecado do homem, a queda do homem, fez com que o homem tivesse que trabalhar numa terra amaldiçoada. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado do homem. E agora o homem precisa trabalhar a terra. Mas eu quero chamar a atenção sua para isso. Hoje, nesse momento, tudo o que você precisa, Deus já criou. Deus não se surpreenderá com nenhum dos seus pedidos, com nenhuma das suas orações. Qualquer coisa que você tenha a colocar diante de Deus, que seja resultado da sua necessidade, daquilo que você precisa, daquilo que você busca, daquilo que você almeja, daquilo que está contido na palavra de Deus como promessa, princípio e valor, Deus já preparou para nós. Deus já nos abençoou. Tudo vem de Deus e tudo já está pronto no Senhor. E o nosso papel é reconhecer o Senhor em todas as coisas e ver as nossas necessidades sendo providas. Não há nada que você vá colocar diante de Deus agora que Deus já não tenha para você uma resposta e uma provisão. Devemos exercer fé
mas assentados nessa certeza, Deus já preparou. Quando o homem criou o carro, quando o homem criou o avião, quando o homem criou, sabe, qualquer das invenções humanas, Deus já havia providenciado para o homem os recursos na natureza para que ele pudesse desenvolver aquilo que ele criou. O homem, ele não pode criar do nada. Deus cria do nada. Deus cria de si mesmo, não do nada, né? Deus cria dele mesmo. Tudo que Deus criou, ele criou a partir dele mesmo. O desejo, a vontade dele, ele criou. Então, o que você precisa hoje? Qual é a sua necessidade? Qual a luta que você está passando? Qual que é a dificuldade que você enfrenta na sua vida? Qual o desejo do seu coração? Ore a Deus. Deus tem uma resposta para você. Deus tem uma resposta e essa resposta vai trazer luz sobre a sua vida. Eu tenho aprendido ao longo da minha caminhada que as respostas que Deus nos dá, e quando nós recebemos de fato uma resposta de Deus, seja qual for a resposta que Ele nos dá, ela vai trazer para a gente paz, segurança, certeza daquilo que vai acontecer. E isso é o ponto-chave de nós obtermos as respostas de Deus. Porque nem sempre Deus vai responder aquilo que nós queremos que Ele responda. Nem sempre Deus vai fazer para a gente aquilo que a gente quer que Ele faça. Mas Ele tem uma resposta. Eu tenho aprendido também que a nossa fé precisa ser uma fé em Deus e não uma fé no milagre. Muitas pessoas creem no milagre, muitas pessoas creem na bênção. Não, nós devemos crer em Deus que faz milagres, em Deus que abençoa. E isso muda muito a maneira de nós orarmos e de falarmos com Deus acerca daquilo que buscamos. Mas uma coisa é certa, aquilo que é promessa de Deus na palavra dele, e ele te entrega essa promessa, ele vai cumprir. Nós devemos colocar toda a nossa confiança no Senhor. E, sobretudo, independente daquilo que nós recebemos de resposta de Deus, nós permanecer firmes na fé. Permanecermos firmes na fé é a condição para que nós possamos esperar o resultado da nossa oração, esperar o milagre de Deus, não recuar daquilo que nós cremos que Deus nos prometeu. A palavra nos mostra que tudo vem primeiro do espiritual. Deus, ele cria tudo a partir dele. Qualquer das necessidades que nós temos, Deus é quem move as coisas para a gente receber. Também, aquilo que Deus planejou para a sua vida, vem dele para você. Ou seja, se as coisas vêm do mundo espiritual primeiro para se materializar em nós, nós devemos sempre colocar a nossa confiança naquele que é o Senhor de todas as coisas, inclusive do espiritual. Muitas vezes a nossa confiança está em nós mesmos, a nossa confiança está em alguém que tem dinheiro, alguém que tem recursos, um parente rico, um patrão que é generoso, uma pessoa que você conhece que tem muitos recursos para poder compartilhar. E nós às vezes colocamos a nossa esperança nessas pessoas e podemos nos frustrar assim terrivelmente. E isso aponta para um coração que está enganado. Porque Deus pode levantar de onde não existe absolutamente nada para abençoar a sua vida. Deus pode tirar daquele lugar que parece que não tinha nada, começa Deus prover na sua vida. Então coloque os seus olhos no Senhor, coloque os seus olhos na palavra de Deus, tire os seus olhos daquilo que é o seu objetivo e coloque como objetivo o seu olhar para Deus e para a sua palavra. Ainda que você tenha planos, deseja, saiba aquilo que você quer, passe como que um filtro diante dos seus olhos a palavra de Deus, para que você possa alinhar diariamente aquilo que você busca com aquilo que Deus tem para a sua vida. As nossas frustrações vão ser muito menores. Nós vamos ser muito menos decepcionados quando nós nos apoiarmos naquilo que a palavra de Deus nos diz e buscar diligentemente uma resposta. Deus, ele sempre responde às nossas orações. É, isso mesmo. Ele sempre responde. Deus não deixa as nossas orações sem resposta. A questão é que, às vezes, nós oramos e não esperamos essa resposta. Conheço muitas pessoas que dizem assim, eu coloquei esse problema nas mãos de Deus. Ok, ato de fé.
Porém, a pessoa continua fazendo e tomando uma série de decisões que contrariam totalmente aquilo que a palavra de Deus diz e espera que Deus possa agir. Como que Deus vai agir se você continua com a mão? Você não colocou nas mãos de Deus de verdade. Você orou, falou com Deus, mas continuou tentando fazer do seu jeito, com a força do seu braço. Existem coisas que nós precisamos fazer, é nossa responsabilidade. Outras, nós precisamos da intervenção de Deus. Outras coisas, nós precisamos do apoio de pessoas que Deus levanta na nossa vida. Mas uma coisa é certa, já está pronto. Deus já tem isso para nós. Apropriar pela fé é o primeiro passo para nós alcançarmos aquilo que Deus tem para nós, aquilo que nós temos ansiado e colocado diante de Deus. Tomar posse pela fé, nos apropriar, crendo que Deus já nos abençoou, é esse caminho. Por isso que quando nós vemos aqui como Deus é perfeito, como que as coisas de Deus são maravilhosas. Deus criou a terra, criou tudo que existe e por fim Ele cria o homem e diz para o homem assim, olha, domine sobre tudo. Tudo está aí disponível para você, tudo é seu. Mesmo assim, o homem caiu, o homem pecou, o homem traiu a confiança de Deus. O homem deixou o seu caráter ser dominado pela tentação. O homem teve ali naquele momento a possibilidade de escolher fazer o bem ou fazer o mal. Mas ele cobiçou aquilo que Deus não tinha prometido para ele, que era ser igual a Deus. E por isso o homem caiu. A desobediência do homem repousa num coração que estava afastado daquilo que era a vontade de Deus. Mesmo vendo todas as coisas prontas, construídas, entregues nas mãos dele, o homem pecou, o homem virou as costas para Deus. Nós não podemos fazer a mesma coisa. Ainda que você não tenha recebido aquilo que você esperava que Deus fizesse, continue crendo e esperando no Senhor. Ainda que você não tenha vivenciado as experiências que você gostaria de ter vivenciado com Deus, espere, confie no Senhor, porque Ele já preparou todas as coisas e você não será decepcionado e nem frustrado, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Talvez Deus esteja preparando muitas coisas em você, ao seu redor, para que quando você se aproprie da bênção, você tenha tudo pronto nas suas mãos para desfrutar dela. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Nós cremos que o Senhor já preparou todas as coisas. Por isso, Deus, eu peço, vá ao encontro de cada coração que ouve essa mensagem agora, cada coração que se dispõe, Pai, a receber pela fé esta palavra, e mostre, Pai, aquilo que o Senhor já tem feito. Mostre um sinal para essa pessoa, para que ela já tenha, Pai, um alento, um consolo no coração, para que ela tenha, Deus, no coração também uma motivação a mais, que ela possa receber de Ti, Pai, um lugar de paz para esperar o tempo da Tua bênção. Pai querido, nós cremos que o Senhor já providenciou todas as coisas, mas elas ainda vão se materializar. Por isso, nos dê paciência, longanimidade, para esperar o tempo que as coisas se materializam no natural. Ajuda o nosso coração a ter a atitude correta durante esse tempo de espera, porque nós cremos no Senhor e sabemos que a nossa esperança não é vã. Muito obrigado, Deus, pela Tua bendita palavra. Amém. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, o seu pedido de oração, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder e vamos aí, rumo aos 500 membros, quem sabe, em breve, né? Já estamos 450 e poucos, né? Estamos avançando. Quero te agradecer a você que já faz parte do nosso canal, que tem sido esse que compartilha os vídeos. Muito obrigado pelo seu apoio, pela sua colaboração e por você estar aqui comigo todos os dias. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.